Ferreirinha que fez o gol, deu assistência. Esse jogo. É verdade, é verdade. Não, do Palmeiras também, foi do Fluminense. Vamos lá na sequência, Arthur Jorge também. A gente veio para ganhar, independente do adversário, a gente sempre joga para ganhar. A gente respeita a equipe do Botafogo, é líder do campeonato, é uma grande equipe. Felizmente não deu, mas o importante é sempre também estar pontuando. A gente conversou sim no intervalo, acho que nos outros jogos o nosso segundo tempo, o nosso início estava sendo muito ruim. E hoje eu acho que talvez porque a gente estava atrás do placar, a gente voltou com outra postura, voltou mais em cima do Botafogo. E eu acho que a gente fez um grande jogo. Não tem muito o que falar, não posso errar. Felizmente errei, agora é trabalhar que sabe ter mais. Tal como prevíamos, um jogo muito difícil para nós. Um jogo que antecipadamente falámos sobre a dificuldade que iríamos ter aqui hoje. Num campo também ele muito difícil, frente a um rival direto. E essa dificuldade sentimos ao longo dos 90 minutos. Reconhecer que do outro lado são uma equipa com bons valores individuais, coletivamente também muito forte e, portanto, é mais um ponto somado. Isto, no final de contas, é isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não em função dos pontos que consigamos. E este foi um ponto mais somado, portanto, um ponto ganho para mim. Para nós é importante ter essa capacidade ofensiva, portanto, fazer golos em todos os jogos. É sinal de que a equipa tem uma direção muito bem definida. Vamos aos números desse 2-2 do Morumbi. O São Paulo teve muito mais posse de bola, 68% contra 32%. Muito mais passes certos, 529 a 205. Acho que tem muito do segundo tempo aí, a gente vai conversar. 15 chutes para o São Paulo, 12 do Botafogo, 6 chutes certos para cada lado, 5 grandes chances para o Botafogo, 4 para o São Paulo e a gente roda a vinheta para voltar para casa. Prêmio ESPN Bola de Prata. Se a gente pegar os jogos do primeiro turno, a gente vai colocar isso na lista dos melhores? Vai. Isso? Vocês concordam? Sim. Sim? Vamos! Fala, Sim. Pedrão. Quem vai tocar aqui? Sim, e alguns dos jogos do Botafogo estarão entre esses melhores. E Verdade. É muito, resumindo basicamente... Líder do primeiro turno, de novo. E Sim. uma marca histórica, né? Primeira vez na história dos pontos corridos que um time marca gol em todos os jogos do turno. E não por acaso, porque o Botafogo ele tem uma ideia, né, de jogo. O São Paulo chega com 5 minutos, sai na frente por uma questão de pênalti, e é do jogo, tudo bem. Ele não muda essa ideia, que é dentro do Morumbi, que é você pressionar, é você tirar, é você tentar atacar rápido. A maneira que o Botafogo constrói o segundo gol, cara, que não é por acaso, como é que o Botafogo constrói o gol contra o Palmeiras? Rouba, acelera, categoria, 1 contra 1, finaliza. Você chega hoje com outro tipo de abordagem. Rouba, estica, acompanha todo ali pelo corredor de dentro, porque tem alguém fazendo, chega para finalizar. Esse gol, exatamente. A bola vai chegar, ó. O Cuiabano que roubou. Com a qualidade para tirar num tapa só e finalizar. Então, o Botafogo sabia o que queria e como construiu. Depois até desse gol acaba dando uma recuada. São Paulo também vai buscar. E aí você tem um São Paulo, que valoriza também esse jogo. O 2-2 é muito bom. Por isso, o Lucas, acho que a gente vai... Não precisa falar muito que é o Lucas querendo o jogo quando está jogando por dentro, arrastando, como é o caso do gol de empate. E muito interessante porque o São Paulo, você olha e sabe o que ele pode fazer dentro de casa. E o Botafogo, independentemente de tomar o seu gol ali naquele primeiro momento, sabia o que queria. Então, você vai ter o Botafogo em muitos desses bons jogos do Campeonato Brasileiro, não por acaso é líder até aqui, e hoje contra o São Paulo. Muito, muito interessante também, porque mais uma vez, a gente falou isso aqui há uma semana, é muito físico o time do Botafogo, né? Sim. Muito. Como compete, como vai ganhando duelo. É o time mais físico. Como é difícil você enfrentar o Botafogo hoje. Mas no segundo tempo sentiu um pouquinho mais do que o normal, né? Essa questão física. Porque também está numa sequência, né? E tem o mérito do São Paulo. E aí tinha um time do outro lado que não entrou no segundo tempo para não tomar mais, para se retrair, para esperar espaço para atacar. Não, que foi para jogar. Então é muito curioso porque você explica por que o Botafogo é esse líder, por que faz bons jogos. Os duelos em campo são muito interessantes, os encaixes também são interessantes, como vai construindo. E você tem um Botafogo que terminou o Campeonato Brasileiro da última edição como chacota. E você tem hoje, em um turno, um time respeitado. Então, eu acho que é muito interessante o que faz o Botafogo. Estou com o Arthur Jorge. Esse ponto conquistado pode ter ficado um gostinho ali de que você construiu, sabia o caminho, poderia vencer fora de casa, mas é um ponto a mais de uma rodada que hoje te deixa ali na primeira colocação. Baita de um jogo, pelo que o São Paulo valorizou também e tentou na segunda etapa. A gente acabou de ver um gol incrível que o Ferreirinha perdeu. Então, assim, apesar de ter feito outro gol... no segundo tempo, né? Sim, teve mais. Então, assim,
conseguiu... deixou escapar 2 pontos porque estava na frente do marcador. Mas quando toma um empate, teve ali a beira de perder do jogo também. A vitória do Fluminense, muito pela vitória, indica o que é positivo para a sequência do campeonato. E aqui mesmo sem vitória, para os dois lados, você vê coisas positivas para a sequência do campeonato. Sim. Não necessariamente, só é positivo se você vencer. O São Paulo reagiu contra o líder, com dificuldade. Fez um baita segundo tempo. Para construir e muda para isso. O trabalho do Zubeldia é bom. Não ficou ruim para ninguém. O Botafogo, ele sai descontente com o empate dentro do Morumbi, que pouca gente vai ganhar lá dentro, porque ele sabe também que ele tem caminhos. Então, mesmo com o empate, a perspectiva para os dois lados foi interessante. O jogo foi bom. Bom jogo mesmo. Pode falar. Não, essa questão que... Primeiro que foi um Botafogo que não mudou a estrutura, né? A gente estava muito curioso com relação à lesão do Júnior Santos. O que ele fez? Ele a traz... gente nem fica batendo essa tecla. Então, a gente... Eduardo Júnior Santos. Porque ele tinha algumas opções, por exemplo. Ele manter a estruturação do jogo dele com 2 meio-campistas e 2... quase um 4-2-4, vira 4-4-2, né? Que, colocando o Igor Jesus, por exemplo, que é um cara que se assemelha ao Júnior. Tipo, de força, de atacar espaço. E aí ele foi para uma outra saída. Ele fez com o Luiz Henrique o que ele fez com o Júnior Santos. Trouxe o Luiz Henrique por dentro e ele jogou com o Tietchan e Savarino pelos lados. Então o Tietchan foi quem acabou herdando a vaga do Botafogo. E eu sempre falo muito isso, a capacidade do Botafogo ir minando o brio do adversário. O Botafogo é um time que ele vai ganhando duelos dentro do campo e isso vai deixando você, e você vê em expressão de jogador, e talvez essa seja uma das maiores discussões que jogadores têm pós-jogo. A preocupação de eu vou bater com quem, e os jogadores eles competem muito entre eles. Por exemplo, na minha vivência como analista de desempenho, tinha ponta que falava, hoje eu vou pegar tal lateral. Eu vou dentro desse cara, esse cara... Acabava o jogo, ele queria saber quantas vezes ele conseguiu passar pelo cara e quantas vezes o cara não deixou. E o Botafogo é um time que em todos os setores, pela questão física, ele é capaz de ganhar esses duelos. Ele vai espremendo o adversário. E quando o Botafogo faz o 2-1, o jogo fica muito cômodo pro Botafogo, fica muito confortável. Sim. E me surpreendeu muito o São Paulo fazer um gol com tanto campo para correr. Isso. Porque é um momento que o Botafogo se fecha muito bem. Que a bola esticada para o Ferreirinha correr. Porque ali era um contexto de jogo onde o Botafogo fica confortável. Porque ele é um time... eu não falo que o Botafogo é um time de contra-ataque. O Botafogo é um time de ataque rápido. É um time que contra-ataca muito bem, mas a sua essência é de urgência. Que é outra coisa, o ataque rápido e o contra-ataque. Exatamente. E o Palmeiras, que a gente acabava de falar, é um time de ataques rápidos também. Não é um time com uma circulação horizontal. É um time... sempre de resolver muito rápido e explorar. O espaço é cada vez mais raro e eu acho que o jogo vai para esse lado. Eu acho que aquele... Vamos pegar o ápice, o tic-tac, aquele jogo não existe mais em lugar nenhum. Nem o Guardiola, que criou aquele time, o time dele agora, depois do terço ofensivo, é muito forte. Então, é um Botafogo muito vertical e me surpreendeu ter tomado um gol desarrumado, numa situação que era mais confortável. Para finalizar, eu acho que como... um contexto coletivo eleva individualmente um jogador. Botafogo... O Cuiabano Impressionante. estava no Grêmio... Como é que é o nome dele mesmo? Cuiabano. Erraram hoje. Hoje é raro esse nome, é um perigo. Mas era um jogador que, assim... Todo mundo... Não separe as sílabas, né? Fale. É isso. Use a fluidez. É que rolou isso hoje. E aí já segue o jogo. Já foram muito sérios. Mas o Cuiabano... Eu não vou parar de falar o nome porque eu vou falar errado. Vai errar. Eu tô... O ex-lateral do Grêmio. Ex-lateral do Grêmio. Esse jogador. Muitas vezes preterido pelo Reinaldo, que era o titular. Verdade. Tava ali. Tá voando, cheio de assistência, tem gol. O Botafogo, dentro da sua linha de construção de elenco, falou: esse cara, fisicamente, buscar perfil. É pernada, é madeira. Cara. E aí, dentro de um contexto coletivo, que hoje ele foi escolhido por quê? Porque o Arthur entendeu que ele teria espaço para esse jogador, que é um jogador que ataca espaço. E com o Tietchan, como é que é o gol dele? Equilibrar. Com o Tietchan equilibrando. Então, olha como um contexto coletivo, o Cuiabano até era a reserva do Reinaldo, e hoje ele é o cara que fez um dos gols dentro do Morumbi. Você pode contratar um jogador que é reserva do Grêmio e ser seu titular. Porque ele tem um perfil que funciona para você. E gastar ao mesmo tempo 20 milhões de dólares para ter o Luiz Henrique. Quando você sabe o que você quer,
as coisas ficam mais simples. E fica tão mais fácil para quem está procurando, sabia? Me dar uma referência. E a sua análise de desempenho, o seu trabalho de captação de jogadores é focado exclusivamente no rendimento da equipe e não do do benefício de empresários e outros do Google, sanguessugas e puxa-sacos que habitam o mundo do futebol, que a gente sabe muito bem como funciona. O Botafogo, alguns times brasileiros hoje já têm isso, é legal de notar. E um trabalho recente, é diferente o trabalho. Ali, 2 treinadores, Subeldia e o Arthur Jorge. É diferente do Abel, no Palmeiras, mas no Brasil... do Vojvoda. Mas são raros, né? No Brasil todos são interinos, até que provem o contrário. Então, você olha para o Botafogo... Bela frase, hein? Que já é. Não, isso aí. Você olha para o Botafogo e... Não é que é a recuperação de um trabalho, mas o Botafogo teve um ótimo momento no ano passado. E este momento atual não jogou fora isso. Você tem ali adaptações, critérios um pouquinho diferentes do treinador. É melhor o time atual. Mas tendo feito menos pontos. Mas ele não saiu do zero. Melhor, sem dúvida. Foi recuperar o que deu certo e e isso é um ponto. Ele conseguiu eliminar aquela tragédia que foi o segundo turno. Mas quando você vê o Botafogo trabalhando, você percebe que o treinador está na cabeça dos caras. Você olhando o jogo hoje, fala assim, é impressionante, o treinador está na cabeça deles. Porque é um time, como o Renato fala, físico, não é para diminuir a competência, a capacidade da equipe. Não. É apenas para dizer contrário. Que este time físico joga muita bola. E no aspecto coletivo... E ele entende o que o futebol atual pede. Exatamente. Essa união desses pontos super importantes para o futebol forma um líder do campeonato. E que é muito importante. Mas você percebe que tem um time ali que o treinador conseguiu recuperar o que foi feito de muito bom no ano passado, colocou o seu toque ali pessoal, mas está na cabeça dos jogadores. E é muito porque essa equipe precisa. Não é uma equipe que você vai lá, e eu até convido o fã de esporte que está assistindo, tem equipes que você olha e você percebe, o treinador não conseguiu entrar, ele não conseguiu mudar nada, é tudo aleatório lá dentro. Sim. O jogador que na hora ele decide, e tem que decidir, mas o treinador como se não tivesse participação. Sim. E no Botafogo ela é enorme. E foi um grande jogo também. Sim. O São Paulo, no segundo tempo, fez um segundo tempo legal. Para a gente falar um pouco do São Paulo também. É bem legal. Eu queria falar um pouquinho do São Paulo aqui também, porque assim, o que o Lucas está jogando, nos últimos 4 jogos, 3 gols, participa demais do jogo. Eu ainda não sei fisicamente, ele não está 100% fisicamente, né? Claramente, se não está 100%. Nessa quantidade não vai ficar. Não vai ficar mesmo. Mas o quanto nem o quem Lucas... assiste está inteiro. Exatamente. O quanto o Lucas tem sido fundamental nesse time do São Paulo. Ele arrancando, ele deu... É ele aí, ó. Agora o Ferreirinha, claro, no passe dele ali. Ele no nível próximo do máximo que ele tem, representa uma diferença muito grande em relação aos momentos em que ele não joga pelo São Paulo. É uma coisa... Ele está num plano de minutos, né? A gente já falou sobre isso aqui. Existe, né, para tê-lo mais vezes. Né? E hoje, por exemplo, ele fez outra ótima partida. Imaginar o jogo que o São Paulo fez hoje sem ele em campo é quase impossível. E assim, não fossem falhas de finalização em bolas quase dentro da pequena área, uma delas é essa aí, é bem provável que o São Paulo tivesse ganhado o jogo hoje. E não seria uma vitória daquelas circunstanciais. Porque o jogo começou de uma maneira muito estranha, com pênaltis dos dois lados, empate, o Botafogo dominou o primeiro tempo. E após a entrada do Caleri, na minha opinião, o São Paulo muda para melhor. Sim. Eu queria entrar nesse ponto, bom falar isso. Pode ir. Passa a jogar no campo do Botafogo, assim, até mesmo obrigando o Botafogo a tomar algumas decisões erradas, gestos técnicos errados que você não vê com frequência no time do Botafogo. É um time muito competente, mesmo quando não joga tão bem. E achei que o empate ficou bem para os dois, mas o São Paulo esteve muito próximo, mas muito próximo mesmo de ganhar esse jogo. William, até sobre o Lucas, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Existem jogadores, somente quando eles atingem uma certa idade, que eles, com a experiência, eles vão correr mais certo, eles vão se posicionar melhor
e eles vão fazer uma gestão de energia para o seu próprio bem. Ele vai entender que tem jogo que ele vai ter que esticar um pouquinho mais a corda e jogos que não. E o André, quando ele fala que o Lucas é um jogador que o São Paulo trabalha essa gestão de minutos dele, é porque eu tenho a impressão de que o Lucas não é esse jogador. Ele é o tipo de jogador que se você colocar, ele vai dar 100. Ele vai deixar tudo. Esvazia. Ele esvazia. Sim. Então, eu acho que é muito característica São dele. Paulo, não jogador. Exatamente. Você não vê... Tudo que o Lucas faz em campo é na intensidade máxima. Então, você tem que tomar cuidado, porque ele é tão maluco por competir, Sim. por deixar... os movimentos dele são muito, né? Potentes, né? E eu sinto, assim, vendo os arranques dele, a troca de direção, é que, assim, se ele continuar fazendo isso toda hora, ele vai se machucar. Sabe a mãe que tá vendo o filho ali, Sim. que vai cair, vai machucar? Então, eu acho que o São Paulo faz bem. Porque colocá-lo em campo, ele vai deixar tudo e o risco de você perder... Ele não é? No lado e no centro do campo, se no centro ele tem a capacidade, com a velocidade de mudança Sim, de arrasta, direção, né? de quebrar duas linhas. Sim. Ele consegue quebrar a primeira e a segunda, porque você tem ele numa velocidade e os zagueiros vendo ele passar pelos volantes noutra. Então, assim, é falta, é pênalti, é muito difícil tirar a bola dele. No lado, você já vai para 1 contra 1, numa diagonal, chega uma cobertura, então faz toda a diferença. Mas ele joga, ele trafega pelos dois lados, né? Pelo centro, pelo lado, mas é legal de ver que ele ainda tem velocidade, o que não tem é muito combustível, né? Para o futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro fosse um pouquinho mais equilibrado, ele jogava quase todas. A gente vai cair no debate que você falou, do Renato, mas o futebol brasileiro não privilegia nem grandes times, nem grandes jogadores. Não é uma reclamação nossa de calendário de jogo. É que você vai virar e vai ter um dia que você vai ter que ver o Lucas. Você tem que segurar o Lucas, puta. Diz, você não privilegia, não tem interesse também em privilegiar. A última coisa que se pensa é o jogo em si. Por falar em problemas do futebol brasileiro, vamos à arbitragem hoje. Foi um problema, não foi? Deu certo, deu errado? Vocês dariam pênalti ou não? Acho que a noite está calma, né? Tranquila. É a primeira vez que eu estou citando a arbitragem. O jogo do Cruzeiro tem 2. Isso aí foi pênalti ou não foi, meus amigos? Então, eu vou... Então, para mim foi. Tá. Pelo seguinte, o Bastos, né? Ele sabe que vai perder para o Ferreirinha. Ferreirinha vai chegar na linha de fundo. E ele olha onde está a bola, a gente vai repetir o lance, dá uma olhada na bola. Já era a bola. Ele vai apenas com o cotovelo numa parte muito alta. Ele dá o cotovelo aqui na lateral. Eu também acho que foi. E não é um movimento de corrida, né, ele vai para barrar o adversário, não está disputando a bola, porque a bola já escorreu. Não é um encontrão normal ali. No momento que o Ferreirinha estica a bola, ele sabe que o Ferreirinha vai alcançar e tocar para trás ou para a pequena área, olha lá, ele vai com o braço alto e dá na lateral do rosto. Cara, eu tô no lugar do Birner, eu tenho que fazer que nem ele ou não? Mentira. No final do programa, você manda um saúde e paz a todos. E agora você vai lá. Se o Birner vai lá. falar que não é nada. Não, esse aí eu acho que ele ia falar. Não é o pênalti, não. Isso não é neopênalti. Eu acho que talvez esse ele ia falar que é pênalti. Sabe que o Birner tá em Paris num grupo de pagode. É isso. Não, mas eu achei também. Eu fiquei um pouco em dúvida na hora, mas acho que eu achei. Sim, é pela característica técnica lá. Esticou, não vou alcançar, entrei no rosto. Com esse cotovelo, se ele vem mais baixo, naquela briga assim por baixo, não nos pés, assim... Você me convence quando você fala não tem disputa pela bola. Não tem, ele já tomou o come. O movimento dele depois do tapa. É isso. Aliás, depois do tapa. Baita turno do Bastos. Fez o pênalti, mas tá jogando muita bola. Ótimo zagueiro. No momento ele fala, dancei. É isso. Ele vai pra fora. Perdi, apelei. Pelei, ó. Vamos para o outro lance, então, para a gente fechar esse São Paulo 2, Botafogo 2. Outro é um bloqueio de mão na bola, segundo explicado pelo árbitro em campo. Pois é. Vamos lá? Verdade. Logo depois. Se isso aí foi ou não foi pênalti, meus amigos, vamos lá, hein? É legal, a câmera de frente... Isso, muito obrigado. Maravilhoso. Cara, que, aliás, estava com filtro, né? É o problema do comparativo dentro da competição. Hoje não, amanhã sim. Hoje, amanhã não. Sim. Vamos cair na história do critério. Se você for seguir o que a regra... Assim, eu tento explicar por aquilo que a regra determina. Não por explica porque a regra de mão eu não entendi. Não por aquilo que eu... Sim, eu não posso falar das regras por aquilo que eu acho que elas deveriam ser. Exatamente. Né? A gente vê muito disso. Cada um pensa uma coisa, aí o árbitro... Né? E que eles erram pra caramba. Né? Para mim é o seguinte, é um braço que está muito alto e ele barra a bola. Está aberto. Né? Está aberto. Olha lá.